Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Então, quero que você já vá abrindo aí comigo sua Bíblia, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu já vou te explicar sobre o que vamos conversar, o que vamos ler e por que faremos. 2 Coríntios, capítulo 9. E assim fizemos pela manhã também. Nós temos uma série de mensagens, domingo passado e esse, com o tema generosidade, onde chamei de generoso. E isso me veio ao coração, nós conversarmos sobre esse tema essa semana de dezembro, porque Natal, dezembro, nos lembra a pessoa de Jesus, é uma época de muita generosidade. É uma época onde as pessoas presenteiam, tiram amigo oculto. Já hoje, antes de vir para cá, sair de casa, a minha esposa me abordou com 5 papezinhos, 4 na verdade. E nós somos 5 pessoas, e falou: Sandro, você me deu 4 ou 5 papéis. Eu falei: amor, nós somos 5 pessoas, são 5 papéis de amigo oculto, vamos procurar agora o 5º. Viu, pastora Sandra? Um papelzinho sumiu do amigo oculto. Olha que problema agora. Agora eu vou ter que ligar para todo mundo e falar assim: me revele os seus nomes, porque quem faltar é o meu papel. Porque são 2 famílias, eu tenho 5 papéis da minha família Soares, da parte de pai e mãe, e tenho mais 5 papéis da parte da família Batista, do meu sogro e da minha sogra. Então são 10 presentes de amigo oculto. Então, uma época de dezembro, uma época de generosidade, uma época de presentear, uma época de você compartilhar. É na época de dezembro que se intensificam as doações e contribuições para instituições financeiras, para instituições infantis, para instituições de idosos. O mês de dezembro é um mês que se intensifica esse ar, sabe, de generosidade, de compartilhar, de olhar um pouco mais para o próximo, de doar aquela roupa do guarda-roupa que você não usa mais, então vamos dar para os pobres. É uma época que é muito intensificada a ideia de compartilhar e generosidade. Mas, embora seja uma época assim, como falei no domingo passado, vivemos um tempo, economicamente falando, socialmente, culturalmente falando, é um tempo doloroso. A informação que eu dei aqui domingo passado é que o nosso país, o Brasil, ainda este ano, vai fechar agora em dezembro, a média de 12,7% ou 9% ainda de taxa de desemprego, quer dizer 31 milhões de brasileiros desempregados ainda nesse final de ano. Foi um ano onde muitas pessoas perderam o seu emprego. Foi um ano onde muitas pessoas passaram dificuldades financeiras. Agora, como olhamos uma cultura e um mundo que sofre economicamente e financeiramente, à luz da Bíblia, em relação a não apenas em dezembro, mas sermos indivíduos cristãos que olham a vida e olham o próximo, e olham a missão de Jesus de uma forma generosa, todo o tempo. E é isso que Paulo está escrevendo à igreja em Corinto, na 2ª carta à igreja de Corinto, capítulo 8 e 9. Nós lemos ao capítulo 8 na semana passada. E esses 2 capítulos é Paulo escrevendo à igreja em Corinto, usando como exemplo uma igreja pobre da Macedônia, e falamos sobre isso no último domingo, uma igreja que experimentava extrema pobreza e grande tribulação, e ainda assim é uma igreja que generosamente era abundante e tinha uma alegria que transbordava. Então, como pode alguém que sofre dor econômica, financeira, como pode alguém que sofre extrema pobreza ter alegria em compartilhar? E mais, ser extremamente generoso quando é pobre. Como pode alguém ser assim? O que falamos é que a única forma de alguém, mesmo em extrema pobreza, ter alegria em dividir e ser generoso, é se esse alguém não tiver o dinheiro como seu Deus. O que acontece no mundo hoje é que o dinheiro está morrendo. Não a nota, mas a economia feita pelo dinheiro está morrendo. E quando o dinheiro morre, as pessoas que têm o dinheiro como seu Deus se perguntam: o que vai ser da minha vida agora? O que será agora de mim, já que meu Deus está morrendo? Aquele que me trazia conforto, alegria, segurança, bem-estar, está morto. Como vai ser? E se você for ler os tabloides de jornais, entender um pouco de economia, você verá que o dinheiro que está morrendo, ou que morreu, uma economia que está em queda, não dá sinais de ressurreição tão cedo. Já disse o presidente, vai piorar um pouco mais antes de melhorar. Agora, aqueles que fazem do Senhor Jesus o seu Deus, eles conseguem, mesmo em crise financeira, ter alegria em viver do pouco e mais, em experimentar a alegria da generosidade de compartilhar com o outro, mesmo tendo pouco.
Porque por mais que o dinheiro morra, por mais que a economia entre em queda, ele sabe que aquele que traz para ele conforto, segurança, provisão, não é o dinheiro, mas é Cristo. E um Cristo que não está morto como a economia, mas é um Cristo que, ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo. É isso que nós cremos. É um Cristo vivo, ressurreto. É um Cristo que não sofre abalo econômico. É um Cristo que não sofre abalo por conta de uma cultura. É um Cristo que não sofre variação alguma se trocarem o presidente, o governador, o médico. É um Cristo que não sofre abalo nenhum se os médicos de Cuba estiverem aqui ou forem embora. É um Jesus Cristo que é perfeito, é íntegro, é completo. É um Jesus Cristo que aqueles que fazem dele o seu Deus conseguem andar seguros e também generosos, mesmo quando a crise econômica chega. E é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar à igreja em Corinto. E nós lemos o capítulo 8 na semana passada. E falamos que esse capítulo 8 e 9, Paulo nos dá 10 princípios da generosidade. Nessa época, nós pensarmos e falarmos sobre generosidade. E nós lemos os primeiros 5 princípios no domingo passado. Eu vou só lembrar você rapidamente. De manhã tivemos um pouco mais de tempo, hoje à noite nem tanto. O primeiro princípio que Paulo vai ensinar no capítulo 8, nós não leremos, é que a generosidade revela a graça de Deus. Você quer mostrar a graça de um Deus vivo para as pessoas? Quer ver a graça de Cristo revelada? Seja alguém que ama o próximo, alguém que generosamente compartilha, que olha além de si. O segundo princípio que Paulo ensina na igreja de Corinto é que a generosidade é um dom espiritual. Tem pessoas que Deus agraciou com o dom da generosidade. Paulo, quando fala dos dons, fala também do dom da hospitalidade. Tem pessoas que, naturalmente, por Deus, são generosas. São pessoas que, naturalmente, elas vão ao mercado comprar alguma coisa e elas se lembram, fulano precisa disso aqui, vou levar para ele. O meu filho precisa, a minha mãe precisa, o meu amigo precisa. E eles conseguem ver além das suas necessidades, mesmo sendo pobres. Eles se lembram que, em meio à sua pobreza, há pessoas mais pobres do que eles. Em meio às suas necessidades, há pessoas mais necessitadas do que eles. E eles pensam nos outros. Mas, para algumas outras pessoas, é uma luta, é um trabalho, deve ser um hábito, porque naturalmente não são generosos. O exemplo que eu dei é sobre o perdão. Tem pessoas que naturalmente perdoam os outros. Deixa para lá, eu te perdoo, não foi nada, esquece isso, vamos tomar um café, vida que segue. Para outros, o perdão é um processo muito dolorido. Elas precisam orar, Deus, me ajude. Senhor, eu não consigo perdoar. Deus, não te peço força, te peço graça, porque o Senhor me der força, eu vou matar aquela pessoa. Senhor, me ajude, Deus, tira isso do meu coração. Sabe, tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, para eles é um trabalho, é um sacrifício. A mesma coisa, Paulo diz sobre a generosidade. Para algumas pessoas é simples, é fácil ajudar o próximo, contribuir na missão de Jesus, dizimar e ofertar, ajudar o pobre, a viúva, trazer a cesta básica na ceia. Eles se lembram simplesmente, facilmente. Para outros é difícil, porque para eles é comum pensar primeiro em si do que os outros. A terceira coisa que Paulo diz, semana passada, é que a generosidade ela é um lembrete de quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. Quando nós somos generosos, nós estamos lembrando a nós mesmos e aos outros que Jesus é generoso. Você quer anunciar o Evangelho? Você quer mostrar Cristo para as pessoas? Seja generoso. O ensinamento é que Jesus é o nosso exemplo de generosidade, que foi o que Paulo diz no capítulo 8, que lemos semana passada. Aquele que era extremamente rico se fez pobre por nós, para que em sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. Cristo abriu mão de sua glória, deixou a sua natureza divina, gloriosa, e se fez pobre como nós, extremamente pobre. Nasceu uma família pobre, nasceu uma manjedoura em um lugar reservado para animais, porque não tinha quartos de hotéis naquela época disponíveis para ele. Ele cresceu uma profissão pobre de um carpinteiro. Como eu tenho dito, se Jesus nascesse em nosso meio hoje, ele seria, quem sabe, um soldador, trabalharia em um estaleiro. Ele seria da classe social trabalhadora comum nos dias de hoje. Jesus teve um ministério de 3 anos, um ministério que não tinha renda própria. Jesus dependia da provisão de amigos e vizinhos para almoçar na casa deles, para receber oferta de homens e mulheres. Se fez pobre
para que nós fôssemos ricos, mostrando a sua generosidade. O que Paulo diz como terceiro princípio é que a generosidade revela a pessoa de Jesus, porque ele é generoso. A quarta coisa que Paulo revela é que a generosidade deve ser medida proporcionalmente. E eu vou lembrar a você algumas coisas que se atualizaram essa semana, e falei pela manhã. Essa semana, no domingo passado e segunda-feira, nós tivemos duas notícias, uma de forma mundial e outra de forma estadual. A primeira é que foi feita uma avaliação em alguns quesitos mundiais, para avaliar as nações. E fizeram, entre alguns esses quesitos, tiveram um quesito sobre a desigualdade social. Então, fizeram um quesito sobre estudo sobre os países, estatisticamente. Se fosse, por exemplo, uma avaliação de um quesito de uma escola de samba, o Brasil estaria muito bem. Seria nota 9 para a bateria, 9 para a comissão de frente, quase 10. Mas não foi sobre carnaval. A estatística foi sobre desigualdade social. E o nosso país, Brasil, ficou em segundo lugar na cartela mundial como o segundo país mais desigual do mundo. O segundo país onde não há igualdade, onde há pessoas ricas e há pessoas muito pobres. O que nos fala sobre desigualdade. O que Paulo vai ensinar a essas pessoas é que a generosidade, quando é medida proporcionalmente, caímos no quinto ensino, que a generosidade ela nos permite a igualdade. Não uma igualdade, e eu falei sobre isso no domingo passado, que o governo quer implementar. O Evangelho não é socialismo. O Evangelho não é um tipo de plataforma política. O convite do Evangelho é nós irmos além da política. O papel da política, o papel do governo, é tentar distribuir de forma igual ou igualitária as coisas. Esse é o papel do Evangelho. O papel do Evangelho é um convite a nós compartilharmos aquilo que Deus tem nos dado, nos presenteado, nos possibilitado de ter como mordomos. E quando nós somos generosos, nós não só abençoamos as pessoas, mas nós praticamos e ajudamos a igualdade social. Ajudamos as pessoas que têm um pouco menos do que a gente, ter um pouco mais, mesmo que isso seja falarmos sobre nós termos um pouco menos. Eu vou falar sobre isso um pouquinho hoje. Então, 5 primeiros princípios que aprendemos, capítulo 8, e hoje lemos o capítulo 9. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 9, versículo 1 e 2. O sexto princípio que o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a generosidade, se você quiser anotar aí, é que a generosidade ela é contagiante. Olha o versículo 1 e 2 de 2 Coríntios 9. Paulo diz: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês na Cássia estavam prontos para contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. O que Paulo diz é: olha, os nossos irmãos aqui da igreja Macedônia, uma igreja muito mais pobre do que vocês, que estão sofrendo um pouco mais uma crise econômica, ao saber o quanto vocês estão preparados e dispostos para contribuir a isso. Paulo está pedindo uma contribuição da igreja de Corinto para a igreja da Macedônia. Paulo está dizendo: irmãos, ofertem, participem, compartilhem. Levantem uma ajuda financeira para os nossos irmãos da Macedônia que estão sofrendo. Ou seja, repartam o que vocês têm com seus irmãos na fé que estão sofrendo uma extrema pobreza. E Paulo diz: quando eu disse para eles o quão solícito vocês estão sendo, ou se propõem a ser, o quanto vocês estão dispostos a contribuir. No final do versículo 2 ele diz: olha, isso motivou a muitos, o que eu vou chamar de contagiou. Ou vou mais além, infectou. Nós temos a palavra contagiar, infectar, transmitir, muitas vezes de forma negativa. Eu estava bem até que estive com alguém que estava resfriado e usei o mesmo lenço, apertei a mão e fui contaminado, contagiado com um resfriado. O que acontece é que Paulo diz que não só o contágio é de coisas ruins, mas de coisas boas.
Alguém que vive em um ambiente generoso, de amor, de cuidado e de respeito, é contagiado, é infectado com este ambiente, com esta prática de vida. Portanto, quando ele crescer, ele expressará e dará sinais do ambiente que foi criado. Ele será uma pessoa amorosa, respeitosa e generosa. Você já viu por aí vários vídeos na internet de homens que, enquanto agridem a sua esposa, o filho está junto assistindo, e o que tudo indica é que quando ele crescer, ele vai reproduzir, ele vai agredir a esposa dele. Filhos que assistem os seus pais e seus vícios, como fumos, drogas e outros. Tudo indica que isso os contagiará, e eles futuramente reproduzirão os mesmos sintomas. Agora imagine isso de uma forma benéfica. Paulo diz, quando vocês contribuem com amor e eles ouvem isso, eles não só recebem de bom grado a graça de vocês em contribuir, mas eles são contagiados, são motivados, e possivelmente eles farão isso com outras pessoas. Hoje nós temos muitas relações que vivemos hoje em relação à insegurança, assalto, sequestro, roubo. Já disse a palavra de Deus. Tudo isso vem do coração humano. Mas pense comigo se não tem um fundo de verdade. Se eu sou criado em um ambiente onde eu tenho a desigualdade, onde, para mim, na minha leitura, se eu sou pobre e moro, por exemplo, hoje em um lugar, em um bairro, onde temos intensificada violência, e hoje não é muito diferente de São Gonçalo, quase todos os bairros têm isso aí. Mas eu vivo numa comunidade, eu moro numa favela, e lá eu cresci aprendendo que é a lei do mais forte. Lá eu cresci aprendendo que se eu não tiver, se eu não tomar para mim, o governo não vai me dar. Lá eu aprendi que se eu não me esforçar para ter aquilo que eu quero, ninguém vai compartilhar comigo, ninguém vai me ajudar. Lá eu aprendi que o Ministério Público não vai cuidar de mim. Lá eu aprendi que a polícia não vai me proteger. Não estou falando mal dos policiais. Lá eu aprendi que a educação não vai chegar. Lá eu aprendi que se não fizer alguma coisa por mim, ninguém fará e não terei futuro. Então, nesse ambiente eu aprendi que o único jeito, quem sabe, para eu cuidar de mim e ter alguma coisa, é roubar do outro, é tirar do outro. Como são feitas as pessoas que acabam reproduzindo tais ações no ambiente que foram criados? Aonde entra o Evangelho aí, meu irmão? O Evangelho entra na contramão disso. É muito comum as pessoas dizerem assim, mas pastor, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? A cultura hoje diz, né? Se você não fizer por você, quem vai? Faça por você, porque ninguém vai fazer por você. Olha, se ame, porque ninguém vai te amar. Isso que a cultura diz, mas não é o que Deus diz. Eu já ouvi algumas vezes a pessoa dizer assim, pastor, mas se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Eu diria, Deus? Seu pai? Sua esposa? A igreja? Além de Deus, todo o restante pode falhar, mas Deus não falha. Então Paulo diz à igreja em Corinto, meus irmãos, sejam generosos, auxiliem os mais pobres, ajudem as pessoas, contribuam para a missão de Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais generosos vocês são, mais as pessoas que recebem isso são contagiadas com generosidade. E isso vai adiante. E ajudamos na contramão da cultura a formarmos pessoas mais generosas. A sétima coisa que Paulo ensina, do versículo 3 ao 5, é que a generosidade da Igreja de Cristo é algo esperado. O mundo espera que o povo de Deus seja generoso. Olha o versículo 3 ao 5. Contudo, Paulo diz, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam. A fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, Paulo diz, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem, antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram,
Então ela quem? A contribuição estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. O que Paulo faz aqui ele diz assim, olha gente do Corinto, eu falei para os macedônios que vocês vão ajudá-los financeiramente, que vocês vão contribuir para a missão de Jesus, que vocês vão socorrê-los financeiramente. Mas eu vou enviar 2 pessoas na frente, porque para não correr o risco de dizer para eles que vocês vão contribuir e nós chegarmos aí e vocês não estarem preparados. E o pior, no final do versículo 5 ele diz, para nós não chegarmos aí e a contribuição que se prepararam não tenha sido algo generoso, mas algo avarento. Então o que Paulo diz aqui os macedônios estão esperando não só uma contribuição de vocês, mas algo generoso. A generosidade da Igreja de Cristo é algo esperado pelo mundo e pelas pessoas. Agora, a questão aqui não é se vamos contribuir ou não vamos contribuir. Se vamos ajudar as pessoas ou se não vamos ajudar as pessoas. Se vamos olhar para o próximo ou vamos apenas olhar para nós. Não é essa a questão, porque não tem essa opção. Não tem opção de não contribuir, de não ajudar, de não amar o próximo. O Evangelho nos tira essa opção. Nós temos que amar o próximo como amamos a nós mesmos. Nós temos que ajudar as pessoas como se fosse uma ajuda a nós mesmos. Nós temos que contribuir para a missão de Jesus. Nós temos que dizimar e ofertar. Nós não temos opção. O Evangelho nos convida a fazermos isso. É esperado que o povo de Deus haja assim. Não que as pessoas que não conhecem a Cristo façam, mas que os cristãos façam. Que olhem para o necessitado, olhem para a pessoa no sinal, para o pedinte, para o mendigo com um olhar diferente. Agora, se a questão não é se vamos ajudar ou contribuir ou não, qual é a questão? É o que Paulo diz. Eu não estou preocupado se vocês vão ou não contribuir, eu estou preocupado se vocês vão contribuir de forma generosa ou avarenta. Aí está o X da questão. Quando falamos sobre contribuição, ajuda financeira, nós precisamos avaliar nosso coração se o que fazemos de forma generosa ou avarenta. O que falamos na semana passada, que Paulo nos ensina sobre proporcionalidade. Diga assim comigo, proporcionalidade, sabe falar? Você fica aí zoando o pastor aqui, pastor, e falou aquela palavra errada, tem palavra que é difícil. Proporcionalidade. Paulo fala que não é questão de porcentagem. Às vezes pensando assim, pastor, eu dou meu dízimo, são 10% de dízimo, então eu estou em dia. Não, isso não é carnê do baú. Isso é dízimo. Você não está em dia. Nós entendemos que a proporcionalidade está relacionada à generosidade. Paulo diz, cada um dê conforme as suas posses. Por exemplo, falando sobre porcentagem. Se alguém dizima a missão de Jesus, 10% que é o seu dízimo, e alguém é pobre, e ganha, sei lá, R$500 por mês de provisão, é muito pouco. A sua entrega de obediência de dízimo seria R$50. Que R$50 para quem ganhasse R$500 é um sacrifício, sim ou não? Sim. Porque compraria, sei lá, a provisão da semana, compraria, como lá em casa, a banana, o ovo, o detergente, o queijo, o pão. Estou falando sobre banana e ovo, não estou falando sobre presuntos e carne, e contrafilé, alcatra e picanha. Falando sobre detergente para lavar a louça. Ovo. Agora, se alguém é rico e tem uma proporção aí de um dinheiro mensal muito bom, 10% para ele não é sacrifício algum. Por isso que a palavra de Deus trabalha com proporcionalidade e não com porcentagem. E muitas vezes nós não conseguimos semear generosamente a igualdade porque pensamos em porcentagem, mas não é, é proporcionalidade. Cada um dê aquilo que para si é sacrifício. Cada um dê generosamente, é o que Paulo diz. A generosidade da Igreja de Cristo é algo esperado pelo mundo. Não se trata apenas de contribuição, porque nós não temos opção, precisamos contribuir, precisamos compartilhar, mas é se você faz de forma generosa ou avarenta. O oitavo ensinamento que Paulo dá, no versículo 6 ao 12, é que a generosidade é sobre semear e colher. Nós cremos na lei da semeadura. A Bíblia ensina sobre a semeadura e a colheita.
Mas é bom nós lermos esse texto, porque possivelmente você já ouviu coisas equivocadas sobre esse texto, coisas erradas sobre esse texto. Olha o que vai dizer versículo 6. Paulo diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós sempre ouvimos esse texto e ficamos presos a isso. Deus ama quem dá com alegria. Eu vou dar com alegria. Só que eu fiquei preso aqui ao começo do versículo 7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração. Eu vou usar a palavra aqui, planejamento. Cada um dê conforme planejou. Nós temos uma cultura no nosso país, uma cultura de zero planejamento. Fomos ensinados assim: nós não planejamos. Mas, pastor, eu planejo. Sim, tem pessoas que planejam, uma minoria, pouquíssimas. Se eu levantasse aqui hoje, 5 pessoas que planejam as férias, que planejam isso, que planejam como estarão daqui a 5, 10 anos, de forma familiar, econômica, espiritual, financeira, conjugal. Nós somos um povo ruim de planejamento demais. Não é nossa cultura. Nós somos o povo da alegria, do batuque. A economia está aí para dizer isso. O povo está batucando. A gente não quer saber segunda-feira o que tem para pagar. A gente quer batucar sábado e domingo, fazer aquele churrasco. Não quero saber, compra a carne em 10 vezes no cartão e vamos festejar. E segunda-feira, que quando vier, que a gente se vira. O que Paulo quer dizer aqui, quando cada um dê conforme determinou, cada um dê conforme determinou e planejou. Sabe o que isso me ensinou? Nós temos que ter um tipo de planejamento também de contribuição e ajuda. Por exemplo, você sabe esse ano 2019... quanto você contribuiu para a missão de Jesus com dízimos e ofertas? Não levante a mão, mas possivelmente ninguém tem esse controle. E quando não temos esse controle, quando entramos em um novo ano, nós sabemos como isso dará. O que Paulo está dizendo é: cada um em seu coração deve planejar, determinar e dizer: olha, este ano, da minha renda, eu vou doar isso para a missão de Jesus através da igreja que eu congrego, que são dízimos, ofertas, assistência social, CAIS, ajuda. Olha, esse ano eu vou separar X% da minha renda para ajudar aquele orfanato, para ajudar aquela instituição, para ajudar aquele missionário. Esse ano eu vou separar X% da minha renda. Aí você fala assim: pastor, pode parar, porque aí já passou da minha renda, esse X% seu aí. Porque eu ganho uma merreca. Se eu separar isso... Irmão, é proporcionalidade. Eu vou separar esse ano tantos por cento de contribuição financeira para a missão de Jesus. Para alguns, só poderá ser 5%, porque ganham muito pouco. Para outros mais ricos, poderá ser 15%, porque ganham muito mais dinheiro por mês. Proporcionalidade. Então, quero levar você a um pensamento nesta noite, a você entrar no novo ano, a você pensar assim: como em 2020 eu posso fazer um pouco mais em compartilhar aquilo que Deus tem me dado com as pessoas? Em 2020, o quanto mais eu posso investir na missão de Jesus, na igreja que eu frequento, para que a obra de Deus avance? É isso que Paulo ensina. Ele continua no versículo 8. Sabe por quê? Porque é Deus que é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, ele vai citar aqui o Salmo 112, daqui a pouco eu volto aqui. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Versículo 10. Aquele Deus que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Olha o que Paulo diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, não só financeiras, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. É para isso. E por nosso intermédio, ele diz: a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando
em muitas expressões de gratidão a Deus. Paulo fala sobre a lei da semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Agora a pergunta que fazemos o que Paulo diz que o cristão colherá se for generoso financeiramente para a missão de Jesus e para as pessoas fora da missão de Jesus? A resposta muitas vezes que nos ensinam é dinheiro. Se você der dinheiro, Deus vai te dar dinheiro. Quem nunca ouviu isso? Se você der dinheiro para Deus, Ele vai te dar 10 vezes mais. Não é isso que Paulo ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. O Evangelho não é um tipo de poupança, nem de aplicação financeira. Nós vamos ler aqui que o Paulo está ensinando que a nossa doação financeira, contribuição financeira, generosidade na vida de outras pessoas dentro e fora daqui, não é dinheiro. É justiça. É ver a justiça de Deus acontecendo no mundo. É por isso que Paulo vai usar o Salmo 112. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 112, versículo 9. Eu vou ler todo o Salmo nesta noite. Paulo, no versículo 9 que nós lemos, citou assim: como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Olha o Salmo 112, versículo 1 em diante. Ele diz, o salmista: aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Então observe que ser poderoso aqui não é apenas enriquecimento, mas é poderoso em ser uma geração abençoada, íntegra e justa. Versículo 3. Grande riqueza há em sua casa, nesta gama que estamos falando, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, para quem é compassivo e para quem é justo. Feliz o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios, ou seja, integridade. Versículo 6. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele, não temerá mais notícias. Então você observa que o que o salmista diz o justo não será abalado, não quer dizer que não vai ficar enfermo, que não vai ficar desempregado. As más notícias vão chegar. Mas por que não será abalado e devastado? Porque o seu Deus não é o dinheiro, o seu Deus é Jesus Cristo. Não temerá mais notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. E versículo 9, foi o que Paulo citou aos Coríntios. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. E o seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. Que ímpio? Aquele que faz do dinheiro o seu Deus. Aquele que vive para o dinheiro. Aquele que não entende como alguém pode dar tanto, contribuir tanto, repartir tanto e ver riqueza, justiça e integridade. Então, o que Paulo diz, o salmista diz, é que a questão aqui, irmãos, o que nós às vezes lemos a Bíblia e entendemos errado, não é sobre riqueza e pobreza. Porque isso vão nos ensinar, por exemplo, com o evangelho da prosperidade e o evangelho da pobreza. Algumas pessoas vão pegar esse texto do apóstolo Paulo, vão distorcer e vão pregar o evangelho da prosperidade, que nós condenamos. Nós não ensinamos isso aqui, somos completamente contra. Que é o seguinte: Deus quer que você seja rico, mas você precisa semear. E quanto mais dinheiro você der para Deus e para a igreja, mais rico você será. Porque Paulo diz que quem semeia com fartura, colhe com fartura. Não é isso que Paulo está ensinando. Ao contrário disso, algumas pessoas vão dizer assim: não, Jesus era pobre, então nós temos que ser pobre, porque pobre é uma coisa boa, ser rico é uma coisa ruim. Então quem é rico é porque ou está roubando, está desviando, ou está fazendo algo ilícito, porque bom é ser pobre, rico é uma coisa ruim. Esse é o evangelho da pobreza, não é bíblico. A Bíblia não se trata sobre ricos e pobres. A Bíblia se trata sobre justos e injustos. A Bíblia é sobre justiça e injustiça. Porque existem 4 tipos de pessoas: 2 pobres e 2 ricos. Existem os ricos injustos, mas existem os ricos justos.
Existem os pobres justos, mas também existem os pobres injustos. É sobre justiça e injustiça. Não é sobre o quão rico ou pobre você pode ser, mas é sobre o quão justo ou injusto você é. Pode alguém ser muito rico e ser justo, e proporcionalmente contribuir para a missão de Jesus, abençoar pessoas pobres, repartir, dividir, e Deus continua passando por ele a provisão, porque ele é um rico, justo, que abençoa, que compartilha. Mas também o exemplo disso bíblico é Abraão. Abraão foi um rico justo. Mas também tem os ricos injustos, aqueles que fizeram a sua riqueza à custa dos pobres, aqueles que se tornaram ricos pisando em pessoas, roubando de pessoas, tirando dos pobres. Esses são os ricos injustos. O exemplo disso, Zaqueu, antes de conhecer o Evangelho de Jesus, antes de se converter ao Evangelho de Jesus, Zaqueu era um homem rico que roubava das pessoas. Era um homem que fazia das suas empresas, dos seus negócios, coisas ilícitas. Mas também existem pessoas pobres, justas. Pessoas que são pobres por opção. De manhã eu falei isso, falei assim, pastor, como alguém é tão idiota de decidir e optar por ser pobre? É muito ruim ser pobre, entrar no mercado e não poder comprar o que você quer. Pobre por opção não quer dizer ser miserável por opção. É dizer, olha, eu decidi, ao invés de acumular, tendo mais do que eu preciso, repartir com aqueles que têm menos do que eu. Aqueles que dizem, olha, esse mês me sobrou X. Eu posso até separar alguma coisa para guardar para o meu futuro, mas não vou ficar apenas trabalhando para receber mais dinheiro, para investir em bolsas de valores, em carteiras de aposentadoria, ou investir no XP Investimentos, ou colocar na poupança, e tudo que eu ganho é para eu acumular, e os outros que se dane. É aquele pobre que diz, olha, recebi, eu tenho um pouco aqui para poder cuidar do meu futuro, para o caso do meu filho, mas eu não preciso mais do que isso. Eu decido manter meu padrão de vida e contribuir mais e ajudar mais. São pobres justos. Mas também tem os pobres injustos. Aquelas pessoas que não têm onde cair morto, mas eles querem ficar ricos em um ano. Eles vão usar de jogos de azar, de aposta, vão querer trabalhar 3 vezes por semana e encontrar a galinha dos ovos de ouro, o pote de ouro no final do arco-íris, e querem ficar milionários, quem sabe lá jogando num programa de televisão, quem quer ser milionário. Eles querem facilidades, querem ficar ricos. Eles não pensam nos outros, eles pensam apenas em si. Eu quero ficar rico. Sabe o que é isso? Pobre e injusto. Então você pode ser rico, pode ser pobre. A questão é o quão injusto ou justo você pode ser. Não há nenhum problema em ser rico. Não há nenhum problema em ser pobre. O problema é você ser injusto, ser avarento e não ser generoso. Agora, com carinho, amabilidade, olha para o seu vizinho e diga assim para ele, não importa quem você é, seja justo e generoso. Diga isso para ele. Não aproveite para pedir o dinheiro emprestado. 9, Paulo ensina, versículo 13 e 15, que a generosidade é uma evidência de que alguém foi feito um cristão. Não é a evidência, é uma evidência. Olha o texto do versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, então Paulo já diz, olha, contribuir, ajudar as pessoas, ofertar para a missão de Jesus, é um serviço ministerial, é para quem é crente. Ele diz, por essa prova de serviço ministerial, versículo 13, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha o quê? A confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles, com todos os outros. 14. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. E graças a Deus por seu dom indescritível. Versículo 13, Paulo diz que essa prova ministerial de obediência, da confissão de fé, acompanha a generosidade. A prova de que alguém foi feito um cristão, ou uma evidência de que alguém foi feito um cristão, essa se tornou alguém generoso. Eu vou usar o exemplo do próprio Zaqueu.
Zaqueu foi aquele que fez sua riqueza à custa de outros. Mas quando o evangelho mudou a sua vida, mas quando a escama dos seus olhos caíram, quando ele nasceu de novo, ele procurou Jesus e disse: Senhor, eu roubei pessoas, eu tirei de pessoas, eu quero retribuir a todos que roubei e quero dar abundantemente, 4 vezes mais. Zaqueu diria: eu por um tempo fui avarento, mas agora a confissão de fé que eu faço em Jesus me tornou alguém generoso. A generosidade é uma evidência de que alguém foi feito um cristão. E eu uno aqui ao ponto passado. A generosidade é algo esperado pelo povo de Deus. Meu irmão, não tem como nós, Paulo diz, a confissão de fé do Evangelho inclui generosidade. Você não pode dizer assim na rua, não pode dizer assim para Deus, para a missão de Jesus, para o pobre: olha, eu vou orar por você, Deus te abençoe, Jesus te ama muito. Mas moço, estou com fome. Eu sei, mas olha, Ele te ama. Moço, estou com frio. Eu sei que está com frio, mas Jesus te ama muito. Ele é um caminho, verdade e a vida. Jesus é o seu Salvador, mas moço, estou com muita fome. Louvado seja o Senhor, Deus te ama muito. Mas moço, estou com frio. Eu vou orar para que um anjo desça agora do céu, com uma jaqueta, com um edredom, e te cubra. Eu diria: hipócrita. Vá na sua casa, a jaqueta que Deus quer dar para o pobre é a sua jaqueta, é o seu edredom, é o seu arroz, é o seu feijão. E eu sei quando a pregação está boa, quando ninguém diz amém. Essa é a minha medida. Quando o povo dá muito amém, eu digo: o povo não está entendendo o que eu estou dizendo. Paulo diz: a confissão do Evangelho inclui generosidade. A gente não pode dizer: Deus, eu amo a sua casa e a sua obra, e não dizimar e ofertar. Você não pode dizer: Deus, eu amo o próximo e não ajudar o próximo. Eu amo os órfãos e não ajudar o órfão. Deus, eu amo o próximo como a mim mesmo e não ajudar como você ajuda. É isso que Paulo diz. Uma das evidências que alguém foi feito novo, que foi feito um cristão, é a generosidade. E por último, a generosidade promove a adoração de Jesus como Deus. Olha o versículo 11, o que Paulo diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em quê? Em ações de graças a Deus. Olha o versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Versículo 13. Por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela sua obediência. A generosidade promove a adoração de Jesus Cristo como Deus. Nós hoje vivemos aí toda essa confusão aí do novo filme de Natal, do grupo Portas dos Fundos, na Netflix. E muitos boicotes, vai lembrar que boicote não é bíblico. E muitos boicotes, e vamos cancelar a Netflix. Me perguntaram: pastor, você vai cancelar a sua Netflix? Eu falei: não vou cancelar. Senão vou ter que cancelar tudo na minha vida. Porque tudo que nós pagamos e investimos, usa de investimento para coisas contra o Evangelho de Jesus. Então, eu praticamente vou ter que rasgar minha identidade, meu CPF, simular minha morte e virar um fantasma. Lembra daquela época? Não compre no Carrefour, porque Carrefour tem o sinal do tridente, é do diabo. Compre no Guanabara. Eu falei: louvar. O cara do Guanabara ficou feliz. Não use pasta de dente e tal, porque isso aí é satânico. Meu irmão, tudo deste mundo, o diabo vai usar como investimento contra a missão de Jesus. Não é só Netflix. Outros disseram assim: vamos migrar para a Amazon Prime, vamos para lá, as mesmas coisas. Não é sobre boicote. É sobre o quanto nós, ao invés, não é suficiente você cancelar a Netflix, não faça isso. Ao invés de dar R$ 29,90 na Netflix, propaganda aqui, para 2 pontos na sua casa, contribua para a missão de Jesus. Contribua.
Quando nós contribuímos para a missão de Jesus, nós fazemos do Evangelho não só palavras, não só falácia, mas ações. E na igreja que frequentamos, dizimamos, ofertamos. Com as pessoas que amamos, nós compartilhamos e ajudamos, além do Natal. E dizemos, olha, isso que eu estou compartilhando com você foi porque o Deus que eu sirvo, com sua graça, me presenteou e eu quero compartilhar com você. Enquanto eu amo você, é Deus que me amou, amando você através de mim. Quando nós somos generosos, estamos contribuindo para que mais líderes se levantem, para que mais missionários sejam enviados, para que mais igrejas sejam abertas, para que em todos os cantos do mundo, aonde não chegou o Evangelho de Jesus seja anunciado. É para isso que temos que ser generosos. Irmão, tira da sua cabeça, não se deixe ensinar que eu sou generoso, que eu dou dinheiro na igreja, para as pessoas, para Deus me enriquecer, porque a glória no final não é para a gente, a glória é para Deus. Somos generosos, cantamos, pregamos, anunciamos, para que os povos conheçam a Cristo e o nome de Jesus seja glorificado. É para a glória de Jesus. Quando eu oferto, é para a glória de Jesus. Quando eu dizimo, é para que o nome de Jesus, a missão de Jesus avance. Para que a Nova Vida, para o pastor Sandro, para a igreja que eu congrego, se é o seu caso aqui nesta noite, você nos visita hoje, o seu pastor, a sua igreja, consiga preparar novos líderes e custa dinheiro, pagar a faculdade teológica Pérez e custa dinheiro, investir em uma nova igreja custa dinheiro, enviar missionários custa dinheiro. Não basta apenas nós boicotarmos o investimento satânico contra o Evangelho de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos que lutar, sendo generosos e investirmos na missão de Jesus. É assim que se faz. É assim que se faz. Porque alguns vão cancelar a Netflix, mas não vão pegar os R$ 29,90 por mês e vão dar de oferta na igreja. E nem vão ajudar o pobre. Eles vão economizar, segundo eles. Generosidade é para promover o nome de Jesus Cristo. É para isso que fazemos. Sabe por quê? Quando entendemos que somos mordomos, entendemos o que eu tenho, foi Deus quem me deu, Deus generosamente me presenteou. Imagine você, irmãos, se você não tem algo, certo? Vou te dar um exemplo básico, simples. Você, alguém extremamente pobre, você, por exemplo, não tem um bom calçado. Vou pegar do mais básico. Alguém bate na sua porta e fala assim, Sandro, que é o meu nome, percebi que você tem ausências, uma delas é o seu calçado. Não tem sapato, é verdade? Não tenho. Olha, eu fabrico calçados, sou dono de calçados. Está aqui 10 caixas de calçados. Pode ficar aqui com uns 4, 5 para você, um por dia. Os outros 5 você distribui para os seus irmãos, amigos, que também não têm calçados. Divida com eles. Você que estava descalço até então, você ficaria triste em dar 5 pares de sapato para os outros, sim ou não? Sim ou não? Não, se não tinha nenhum, está com 5, irmão. Sabe o que é isso? É isso que Deus faz com a gente. Deus provém sobre nós a sua graça, misericórdia, não só financeira, justiça, que é a justificação, redenção, salvação, vida financeira, família, saúde, e fala, olha, isso que você tem, eu estou te dando, para que você tenha para si, e você compartilhe com as pessoas. Que você retorne isso. Sabe o que é semeadura? Nós semeamos e aguardamos dar frutos. E os frutos que nós recebemos da semente, nós temos para nós e para a missão de Jesus. Então a questão, nesta noite, não é o quanto você contribui, não é se você contribui, não é se você ajuda o próximo, não é se você ajuda as pessoas, não é se você compartilha, é se você faz isso de forma generosa ou se você faz isso de forma avarenta. Como está o seu coração? Em 2020, eu espero que você, entre 2020, diga assim, Deus, o Senhor tem sido tão bom para mim. Eu quero ver quando esta noite pode levantar a mão e dizer assim, pastor, Deus tem sido bom para mim. Levante a mão comigo. Você pode dizer comigo assim, louvado seja Deus? Deus é bom com a gente. Mas temos que nos lembrar que Deus não ama só a gente. Ele é bom com a gente porque nos ama, mas também para que a sua bondade através de nós chegue a outras pessoas. O que acontece, nós esquecemos que quando nós morrermos,
Tudo que nós acumulamos vai ficar aqui. Sua TV 4K vai ficar aqui. Sua geladeira com freezer na parte de cima vai ficar aqui. A sua cama que se mexe, treme, vai ficar aqui. Vai ficar tudo aqui. Sabe quem nós vamos encontrar na glória? Não vai ser a TV, a geladeira, o colchão ou o carro. O que nós vamos encontrar lá, na glória com o Senhor, serão pessoas. Então, pessoas é o nosso maior investimento. O nosso dinheiro deve ser investido, sim, para o nosso conforto. Compre a televisão que você pode comprar. Compre o carro que você pode comprar. Mas não coma toda a semente que Deus te deu no seu carro, na sua televisão. Porque o nosso maior investimento para a glória de Jesus são pessoas. E quando ofertamos, quando dizimamos, quando contribuímos na casa do Senhor e fazemos isso fora daqui, ajudamos, estamos ajudando a missão de Jesus a salvar a vida de pessoas. Quando investimos, abrimos uma nova igreja, enviamos um novo missionário, levantamos novos líderes, estamos investindo na salvação de pessoas. Porque são pessoas que nós vamos encontrar na glória com Cristo face a face. A cultura hoje, meu irmão, vai ensinar você a você ser avarento, egoísta. A cultura hoje vai te ensinar, olha, se você não cuidar de você, ninguém vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está cuidando de você. Deus quer cuidar de você. Deus quer dirigir a sua vida. Mas Deus também nos convida. Aquilo que Ele nos deu como mordomos. Não somos donos, somos mordomos. A nós compartilharmos generosamente. Então quero orar com você hoje. Fique de pé comigo nesta noite. Eu quero levar você esta noite à oração de como está o seu coração. A você, embora não seja um culto de virada de ano, mas hoje você orar e dizer, Deus, me ajude a ser mais generoso. Deus, me ajude a ter um olhar mais aguçado para fora de mim mesmo. Deus, me ajude a pensar um pouco mais na tua missão, no teu evangelho, na tua casa, nas pessoas que estão sofrendo, mais do que eu tenho pensado apenas em mim mesmo. Deus, em 2020, desse ano, vai convidar você para muitos desafios financeiros, de agenda, de tempo. E será um desafio para você lutar contra o comodismo de só buscar coisas para si mesmo. Que 2020 você seja encontrado alguém que contribui, que investe mais na missão de Jesus. Que você seja alguém que aprendeu a não amar coisas e usar pessoas. Porque tem pessoas que até estão bem financeiramente, mas por conta de amar o dinheiro usando pessoas. Que Deus nos leve ao entendimento bíblico de sermos pessoas que amam pessoas usando o dinheiro. Que pegam do seu dinheiro e não amam o dinheiro, mas o usam porque amam as pessoas. Então põe a mão no seu coração essa noite, vamos orar juntos. Rogar pela misericórdia de Deus, que perdoe os nossos pecados nesta noite. Minha intenção não é que você ouça isso nesta noite com um ar de condenação, mas com um ar de atenção e preocupação. O Senhor que sonda esse quadrinho no nosso coração nos convida nesta noite a nós dizermos, Deus, quem eu tenho sido, Pai, diante de Ti? A questão não é, Deus, aprendemos hoje, não é se eu tenho sido alguém rico ou pobre. O Senhor não me mede pela minha carteira. O Senhor não me mede pela minha conta bancária. Não é sobre riqueza ou pobreza, é sobre justiça e injustiça. Deus, o Senhor quer semear a sua justiça no mundo. Nós temos que ser aqueles, ó Deus, que têm prazer em ver a tua justiça sendo feita neste mundo. Aonde a desigualdade social diminui. Não que ela um dia chegue em quadro de perfeição, porque isso é impossível. Porque aqui não é o céu. Não é aqui que toda lágrima será enxugada. Mas Deus, aquilo que pudermos fazer enquanto estivermos aqui, ó Pai, nós queremos fazer. Sejamos aqueles, ó Pai, que amam pessoas e usam o dinheiro, e não o contrário. O que o Senhor espera de nós, ó Deus. A questão aqui não é o que o Senhor quer tirar de nós, mas o que o Senhor quer dar a nós. O Senhor quer nos dar um novo coração.
O Senhor quer nos dar novas oportunidades no 2020. Algumas pessoas, Senhor, não experimentaram a abundância de vida, porque Deus tem sido egoístas e avarentas, ó Deus, olhando a cultura deste mundo. Estão, ó Deus, se medindo pela cultura que encontram no trabalho, de pessoas egoístas e avarentas, que não são cristãs. Estão se medindo, ó Pai, por aquilo que recebem no seu bairro. Mora em um bairro onde não há saúde, não há segurança, onde não há ajuda econômica, onde não há ajuda do governo. Estão olhando pessoas, ó Deus, tentarem vencer a vida sozinhos, tirando, roubando, enriquecendo, e acham que, bom, é isso mesmo que temos que fazer no mundo de hoje. Não, não é, Senhor. O teu convite é nós confiarmos no Senhor, sermos mordomos teus. É o Senhor quem provê para nós compartilharmos e repartirmos. Portanto, Pai, nesta manhã, sonda o nosso coração, vê se é nós um caminho mau e muda-nos, para que possamos ser aqueles que de forma generosa contribuem para a tua missão, de forma alegre fazem, Deus, que planejam. Seja um ano 2020 de planejamento, Pai, dizendo, Deus, o que eu posso fazer este ano 2020? O que mais eu posso fazer para a tua missão, Jesus? Olha aqui, eu posso fazer um pouco mais, eu posso investir um pouco mais, eu posso ajudar um pouco mais, eu posso abraçar um pouco mais, eu posso doar um pouco mais, eu posso me sacrificar um pouco mais, porque Deus, não basta apenas termos para nós temos que, Senhor, colaborar com o teu reino. Assim eu oro, Pai, por cada um aqui nesta noite. Conduza-nos a uma vida generosa, para que anuncie a graça de Jesus, para que as pessoas ao nosso redor deem ações de graças ao Deus que está vivo. Como diz o apóstolo Paulo, para que as pessoas, através da nossa obediência, elas louvem a Deus e digam, o Evangelho de Jesus chegou a mim. Não apenas em falácias, não apenas em discursos de palanques, mas eu percebi o amor de Jesus em ações daqueles que foram chamados e feitos filhos de Jesus e aprenderam a generosamente compartilhar e amar e contribuir. Deus, que possamos anunciar mais o Teu Evangelho de 2020, que possamos abrir novas frentes de missões, novas portas, Senhor, levantar novos líderes, mas isso, Pai, o Senhor nos faz um convite para que nós contribuamos, para que nós avancemos para a Tua missão. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Quem pode agora aplaudir a graça daquele que graciosamente e generosamente compartilhou conosco da sua salvação, nós não merecíamos, mas Ele deixou a sua riqueza, se fez como um de nós, para que através da sua pobreza nós fôssemos feitos ricos da sua graça e do seu amor. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.